Meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar com vocês aqui para mais uma pré-aula da nossa EBJ, Escola Bíblica Juvenil. Nesse trimestre a gente está tratando sobre a igreja, o corpo de Cristo, e hoje nessa aula nós vamos tratar a respeito da lição de número 10, que vai falar sobre a relação da igreja e as missões transculturais. Então, se você não é inscrito no canal, já dá uma pausa no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que todas as vezes que tiver vídeo novo, conteúdo novo, você possa ser imediatamente informado a respeito disso. Não esqueça de deixar o joinha aqui nesse vídeo, né? A sua participação, o seu like aqui nos ajuda muito, e também participe dessa aula através dos comentários, né? Então comente aí embaixo, deixe a sua questão, a sua posição, um aspecto da sua visão, tá? E nós vamos discorrendo, nós vamos discutindo e conversando aí nos comentários. É muito importante a sua participação nesta aula também, tá bom? Então vamos tratar hoje a respeito da igreja e as missões transculturais. A lição vem aí com o texto, né? Atos capítulo 13, versículo de número 2, que a partir do 4 ao 12 vai ser a leitura em classe, mas eu quero ler só este versículo da página inicial aí, 13, versículo 2 de Atos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O texto aqui vai falar sobre o envio de Barnabé e Paulo, né, para a obra missionária transcultural. E aqui cabe a gente já falar um pouco a respeito do que é isso. Primeiro a gente precisa entender que as missões, né, a missão evangelística, ela não é apenas uma responsabilidade da igreja, tá? Mas ela carrega o caráter do ser da igreja. Ou seja, a igreja, quando executa missão, ela não está apenas cumprindo com uma responsabilidade, mas ela está deixando evidenciado que ela é a igreja do Senhor, porque isso faz parte do ser da igreja, tá? A igreja não faz missões para ser igreja. A igreja faz missões por ser igreja. Ou seja, na minha visão, missões é um atributo da igreja, é algo que é impossível desassociar. A igreja que não faz missão, ela não está cumprindo o seu propósito, tá? Ela não está cumprindo a sua real motivação de existir. Mas tratando dessa lição aqui, o que é missão transcultural? Você talvez já ouviu falar do termo, mas talvez tem pessoas que estão ouvindo essa aula e nunca ouviu falar a respeito dessa palavra, né? Transcultural. Então vamos lá. A palavra transcultural, ela vem da ideia do rompimento de barreiras culturais, ou seja, é o contato que se tem com uma cultura diferente da do missionário, ok? Ou seja, missão transcultural é o esforço da igreja, tá, em cruzar qualquer tipo de barreira que se coloque entre a mensagem e o público-alvo, isso no âmbito cultural, tá? Essas barreiras culturais, elas vão muito além da posição social e geográfica, tá ok? Ela não tem a ver só com a ida de um missionário para fora do país. Porque quando a gente pensa em missão transcultural, alguém pode se deixar levar a entender que a missão transcultural ela só é possível quando se sai de um país para o outro. E isso não é uma realidade, ela não tem a ver só com essa questão do social e do geográfico. Ela tem a ver com
todo o contato com uma cultura diferente, né? E aí a gente entra com a questão da linguística, dos costumes, das etnias, ok? Das religiões, das questões morais, das questões sociais, ok? Então, quando se envolve o contato com qualquer âmbito desse lugar vasto chamado de cultura de um povo, isso é uma missão transcultural. Um exemplo muito claro e que a revista vai nos trazer aqui de missão transcultural, onde não é necessário sair do país para o outro, no caso aqui do Brasil, por exemplo, são as aldeias indígenas, né? Os grupos indígenas que nós temos no nosso país. E nós temos diversos grupos indígenas no nosso país que ainda não foram alcançados, né? O contato como se dizem, né? Com o homem branco não é fácil, porque eles não permitem entrada, eles não aceitam contato e assim por diante. Então, missão transcultural não tem a ver só com a saída do espaço geográfico para outro, mas tem a ver com a questão do contato com uma cultura completamente diferenciada, tá? Diferenciada do missionário, ok? Então, entendendo isso aí, vamos para o tópico de número 1, que vai falar sobre enviados às nações. Marcos capítulo 16, versículo 15, nós temos a ordenança do Senhor para a igreja, né? Foi evidenciado isso na pessoa dos apóstolos, dos seus discípulos, que posteriormente se tornam apóstolos e líderes da igreja primitiva, ok? E a ordem foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é a ordenança suma que Jesus deixou para a igreja. Desculpa. Para a igreja, ok? O ide, né? Por todo mundo. Ou seja, não se trata apenas de um espaço geográfico, não é apenas para um grupo de pessoas, mas para todas as pessoas da humanidade. O evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa chegar a todas essas pessoas, tá? Não há dúvida que quando a gente lê os evangelhos, né, e o livro de Atos principalmente, que é o berço da igreja primitiva, a gente não tem dúvidas de que essa pregação universal, esse trabalho missionário, ele teve diversas barreiras, né? Teve que se vencer muitas barreiras no seu início, ok? Tendo em vista que a igreja primitiva, ela era por natureza judia e pregava somente para judeus e prosélitos. O que são os prosélitos? Os prosélitos eram gentios, pessoas que não eram judias, pessoas que não faziam parte, né, do povo de Israel, né, não nasceu dentro de Israel, pai e a mãe não eram de Israel, eram gentios, considerados gentios, e gentios eu sei que você entende o que é, na ideia da bíblica e para o povo judeu, gentil são todas as nações e todos os povos que não pertencem a eles, tá ok? Então, prosélitos são gentios que aceitavam a circuncisão, ok? E andavam de acordo com as leis de Moisés, ou seja, eram pessoas que eram de outras nações e que se convertiam ao judaísmo. Esses eram chamados de prosélitos, tá? E quando nós olhamos para a igreja primitiva, ela tem essa característica, ok? O próprio Jesus, enquanto no seu ministério aqui na terra, ele não pregou para os gentios, mas somente para os judeus. A missão de Jesus foi direcionada principalmente, primeiro, à casa de Israel. A obra missionária, o trabalho de pregação para além das fronteiras de Israel se dá, e ele coloca isso
na mão da própria igreja, ok? Mateus capítulo 10, versículos de número 5, versículos de número 1, 5, 7, 9 e 10. Olha o que diz. Mateus capítulo 10, versículos de número 1. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo de número 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, que entrareis e nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Versículo de número 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Versículo 10. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Olha o versículo de número 5. Não ireis pelo caminho das gentes. Algumas traduções diz aí gentios. Então o próprio Jesus, enquanto esteve aqui na terra, o seu ministério era exclusivo para Israel. Nós temos algumas exceções. A exemplo, a mulher cananeia, né, que insiste para que ela seja atendida pelo Senhor. E Jesus a resiste muito tempo, né? O texto você conhece. Jesus vai dizer para ela: não é lícito tomar dos filhos, o pão dos filhos, e dá-los aos cachorrinhos, né? E ela vai dizer: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Então, o próprio Jesus não pregou diretamente para os gentios, ok? Não pregou para os gentios, mas exclusivamente para o povo judeu, ok? Então, na igreja primitiva, ainda que a ordenança de Jesus era o ide por todo mundo, a igreja em si demorou um tempo para entender isso. Tanto é exemplo disso que quando Pedro foi pregar para Cornélio, se não me falha a memória, né? Quando Pedro foi pregar para Cornélio, que era um gentil, ok? Nós temos o relato de que ele teve que se explicar para a igreja da época, ok? Ele teve que dar explicações para a igreja, porque a igreja naquele tempo, a igreja naquele momento, entendia apenas que o evangelho tinha que ser pregado ao grupo dos judeus, ok? Então foi a partir de Antioquia, através do ministério de Barnabé e Paulo, que o evangelho foi universalizado. Foi através de Barnabé e Paulo. Esses são os relatos bíblicos que nós temos das primeiras viagens missionárias fora das fronteiras de Jerusalém, Judeia, né, do povo judeu ali. O Espírito Santo assim queria, né? O Espírito Santo desejava isso. Porém, os judeus não estavam entendendo esse trabalhar, ok? Se a gente parar para analisar, nós vamos ver que Filipe prega em Samaria, lá em Atos capítulo 8, versículo 5. Como os samaritanos não eram meio judeus, não foi nessa vez que a igreja aos gentios, né, o acesso dos gentios ao evangelho e à igreja em si não se dá ali. Depois Pedro prega na casa de Cornélio, que era gentio, mas como estava fixado à cultura judaica, também não há notícias na história de uma igreja gentia proveniente da casa de Cornélio. A gente não tem registros disso. Mas aí, através da igreja que está em Antioquia, nós temos o princípio da sustentação missionária ao mundo gentílico, né? E a partir daí, a igreja decolou por todas as nações da terra, tá?
porém, a igreja primitiva teve essas barreiras, essas dificuldades de entender essa obra de Deus para a humanidade, ok? Tópico de número 2 aí vai falar sobre a vocação. Essa é a sua vocação? Você tem esse chamado de Deus? O que é chamado de Deus? Tá? É necessário a gente entender primeiro que o chamado ao ministério ele possui diferentes dimensões. Tá? O chamado para a salvação é o ponto de partida para qualquer chamada ao serviço no ministério. Ok? O chamado de Deus não é para as pessoas que não o conheceram, que não tiveram experiência com ele, que não entregaram a sua vida para ele. Antes de qualquer chamada ao serviço no reino, é necessário que a pessoa atenta ao chamado da salvação, ao chamado de Cristo, ao chamado para se render ao senhorio de Cristo, ok? É possível, obviamente você vai me questionar agora, mas espera lá, Jason. A Bíblia diz que muitos dos profetas, Jeremias, né, o próprio Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, né, a respeito da chamada desde o ventre. E Paulo, por exemplo, foi chamado desde o ventre, declara ser chamado desde o ventre, porém, durante muito tempo, perseguiu a igreja cristã, perseguiu os seguidores de Cristo, rejeitava a Cristo e os seus ensinamentos, ok? Então, como é que pode dizer que esse camarada era chamado desde o ventre? Sim, é possível ser chamado desde o ventre. Quando Deus estipula, né, alguém para o seu serviço, Deus o chama desde o ventre. Deus tem o projeto daquela pessoa desde o ventre da sua mãe, ok? Porém, a execução dessa obra, a execução desse chamado, o exercício desse chamado, só será possível a partir do momento que ele ou ela, né, aceitam o senhorio de Cristo primeiro. É impossível fazer a obra de Deus se você não pertencer a ele, ok? Vou dizer de novo isso aqui. É impossível você fazer a obra de Deus sem você pertencer a ele. Um dos motivos principais, na minha visão, é porque para fazer a obra de Deus, você precisa ter o sentimento de Deus em você, ok? É impossível você querer se doar pela humanidade, se doar pela vida de alguém, se você não sentir em seu ser o sentimento de Deus também, tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto. A chamada de Deus, ela pode até vir antes, você pode ser chamado desde o ventre, porém ela só vai ser executada a partir da sua resposta ao chamado de Deus à salvação da sua alma. Um outro elemento importante que você precisa entender dentro da vocação, dentro da chamada, tá? É que o vocacionado, ele não é chamado por causa de algum mérito que ele tenha, ok? Não se trata de alguma coisa que ele pratique. A gente precisa entender isso. Ele nunca pode se esquecer dessa realidade. Não se trata, Deus não está te chamando, Deus não te chama, não chama o homem por causa de méritos próprios, ok? Se o homem pensar que Deus o está chamando por causa de algum mérito seu, ele corre o risco de cair na tentação da ostentação, do orgulho, tá? E isso é completamente contrário à vontade de Deus, porque o vocacionado precisa se manter distante de todo tipo de soberba. E a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente o porquê disso. Deixa eu adiantar aqui logo, né? E isso porque todo serviço que prestamos a Deus, ela tem como finalidade sempre glorificar o nome do Senhor. Então não se trata de méritos nossos, não se trata daquilo que nós fazemos, das nossas capacidades, ok? Deus não chama você
por causa da sua capacidade, seja ela intelectual, financeira, posição social. Deus não está preocupado com isso, até porque Ele é quem capacita os seus escolhidos, ok? Entendido isso aí? Então, o chamado não é baseado no mérito. Também precisamos entender a vocação, o chamado, ele não é de natureza apenas contemplativa, ociosa e reclusa, tá? Existe o lado dinâmico e prático dessa chamada, que é o quê? O ide de Cristo, que convoca os seus discípulos ocupados a se ocuparem ainda mais, tá? Então Jesus não está tirando você de um serviço para te dar outro, ele está te dando mais serviço, ok? Ele está deixando você que já é ocupado, mais ocupado ainda. E aí você talvez vai se perguntar, ou já se perguntou, né? Como eu sei se sou chamado? Como é que eu evidencio que eu tenho uma chamada de Deus em minha vida? Eu queria te falar algumas características de alguém que é vocacionado, de alguém que é chamado. A primeira característica é uma vida íntegra. Você precisa entender que para Deus não importa a formação ou experiência que a pessoa tenha. Se esta não tiver as qualidades morais bíblicas, se a sua vida não estiver padronizada à palavra de Deus, automaticamente você se torna inapto para o ministério. É muito mais importante para Deus, né, o que o ministro é do que o que ele é capaz de fazer. Deus não está preocupado em primeira instância em te mandar para um campo missionário, para fazer missões transculturais, se a sua vida não condiz com um caráter santo. O vocacionado ele precisa estar em comunhão constante com o Senhor. E essa comunhão só é possível se a sua vida estiver padronizada à palavra de Deus. E deixa eu te falar, irmãos, a Bíblia Sagrada não contém, ela é a palavra de Deus. Ela precisa ser a sua regra de prática. Ela precisa ser a sua regra de fé e prática. Não só porque você confia, mas porque você pratica ela no seu modo de vida, aplica ela no seu modo de viver. Isso é porque nós precisamos ter comunhão com Deus o tempo todo. A gente precisa respirar fé. O vocacionado precisa respirar fé em cada momento da sua vida. Ele tem que se tornar um modelo, uma expressão do evangelho que transforma vidas. Porque não adianta o camarada dizer que é vocacionado se na vida dele não é evidenciada a transformação que o evangelho proporciona e que ele prega. Então seria algo contradizente, algo contraditório, né? Sem sentido. E Deus é inteligente. Deus não está preocupado em enviar qualquer pessoa. E deixa eu falar algo aqui. Deus não está desesperado atrás de gente, no sentido de, eu tenho que pegar qualquer um para... Não, Deus tem os seus escolhidos. E se você não estiver no patamar e no modelo, no molde que Deus quer, acredite, irmão, o reino de Deus não vai ficar perdendo, não. Deus tem alguém, né? Elias, vão me matar, eu estou morrendo, estão atrás da minha vida, o que eu vou fazer? Fica tranquilo, Elias, você não viu, mas tem 7.000 aí que eu guardei, que estão guardados por mim. Então, se você morrer, a obra não vai parar. Se você desistir, a obra não vai parar. Se você não quiser, a obra não vai parar. Eu tenho escondidos em mim. Eu tenho preservado, né, 7.000 que não se corromperam. Então, tenha uma vida íntegra, tá? Essa é uma das marcas principais de alguém que é vocacionado. A segunda, desejo profundo. A pessoa que é verdadeiramente chamada por Deus, ela não se conforma em exercer outra atividade. E se ela fizer, ela sofre frustração por causa disso. Às vezes tem um bom emprego, recebe um bom salário, tem vários benefícios, tem uma carreira futura pela frente em decolagem, mas aquilo não preenche o seu interior.
aquilo não completa quem ele é, tá? Isso faz parte de alguém que é chamado. Ele tem um desejo profundo por isso. Um exemplo, alguém que é vocacionado ao trabalho missionário transcultural. Ele pode estar aqui trabalhando, fazendo o que tem que fazer, porque ele tem que dar sustento para sua casa, né? Ele tem que trabalhar e está certo, não está errado. Mas enquanto ele não vê cumprido em sua vida o chamado que ele sente em si, ele está o tempo todo ali. Ele pesquisa sobre as missões transculturais, ele pesquisa como anda as missões na Ásia, na África e assim por diante. Ele pesquisa sobre como é que está o progresso do evangelho na humanidade, no mundo em si, né? Ele está o tempo todo interessado, ele quer investir o tempo todo naquilo, ok? Ele se desgasta buscando conhecimento, buscando se capacitar para que quando o momento chegue, ele esteja devidamente pronto, devidamente preparado, ok? Então, há um desejo profundo. Ainda que não consiga ser imediato a realização desse desejo, ele está o tempo todo esperançoso de que vai chegar. E quando chega, ele não quer, ele não negocia, ele não pensa, eu tenho um salário bom, eu tenho isso, tenho aquilo. Pergunte o pastor da sua igreja, né? Muitos pastores nasceram, né? Não nasceram de família de pastores, né? Construíram vida antes do ministério e muitos deles abandonaram carreiras promissoras, abandonaram salários altíssimos, abandonaram benefícios que para o ser humano, para a pessoa normal, olha e diz, é impossível, você está ficando maluco, vai deixar isso para poder virar pastor, vai deixar isso para ir para o campo missionário, para passar fome, para passar necessidade. Ele não importa, ele não negocia isso. A partir do momento que o chamado vem, a oportunidade de ser enviado chega, ele não questiona, ele aceita e vai, porque há um desejo profundo em seu coração. A terceira característica ou marca de alguém que tem uma vocação é o reconhecimento da igreja. Fisher, um escritor, ele fala no livro chamado O Pastor do Século XXI, ele fala o seguinte, ele diz que o chamado interior, né, ou seja, a consciência de ser um chamado por Deus, ela precisa receber uma confirmação exterior. Perceba que Paulo e Barnabé, eles não foram enviados porque eles deram na cabeça, nós vamos sair por aí fazendo a obra missionária, e vamos lá, a gente vai ser enviado e vamos embora. Não, o texto diz que eles jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos. Quem está jejuando e orando aqui não é só Paulo e Barnabé, é a igreja de Antioquia. Então a igreja de Antioquia confirma o chamado de Barnabé e Saulo. Eles têm a convicção, eles sabem que foram chamados, eles têm um desejo profundo, eles têm uma vida íntegra, porém eles só vão sair para fazer o que eles foram chamados para fazer a partir do momento que a igreja confirma esse chamado interior através da imposição das mãos e enviando eles, ok? A gente está vivendo um tempo onde pessoas não querem se submeter à autoridade da igreja, né? Parece que a igreja perdeu a autoridade na cabeça dele. A igreja, não, irmãos, a obra de Deus não é sem líder, não é de qualquer jeito, ok? O seu chamado, ele vai ser confirmado, ele precisa ser confirmado pela igreja. O próprio Jesus passou por isso, ok? O ministério de Jesus é confirmado através da vida de João Batista, ok? Então, se o próprio Cristo se submeteu a isso, quanto mais nós, irmãos. Se Paulo e Barnabé se submeteram a isso, quanto mais nós. Não adianta você tentar achar que você tem um chamado e sair por aí, passando em cima da autoridade de todo mundo, passando em cima não se submetendo a ninguém. Lá na frente você corre o sério risco de quebrar a cara, tá? É 100% garantido que você vai quebrar a cara, ok? Então,
existe o reconhecimento da igreja. A igreja precisa reconhecer o seu ministério. E como é que a igreja reconhece isso? Através dos frutos que você dá. Tem gente na igreja dizendo, a igreja não me envia, a igreja não me consagra, a igreja não sei o quê. Mas quais são os frutos que você tem dado e demonstrado, né, como realização do seu ministério? A sua chamada precisa dar frutos. E isso antes do campo. Então, se você não consegue dar frutos antes do campo, como é que você quer dar frutos no campo? A igreja só vai reconhecer seu ministério vendo os frutos que você produz, vendo o serviço que você presta. Então, preste um serviço na igreja, irmão, tenha certeza, o Espírito Santo vai trabalhar e vai dar visão à igreja a respeito de quem é você. Ok? Quarto, a autoridade espiritual. O verdadeiro chamado de Deus, ele é capacitado com o poder do Espírito Santo. Ok? É impossível fazer a obra missionária, seja ela dentro ou fora do país, seja ela com a sua cultura ou em uma missão transcultural. É impossível fazer missões sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Quem capacita a gente para fazer a obra de Deus é o próprio Deus. Porque Deus conhece as ferramentas que ele precisa, né, que você vai precisar para utilizar na obra do Senhor lá fora, ok? Então a gente precisa ter a autoridade, uma capacitação espiritual de Deus. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Essa capacitação de Deus não te isenta de você ter que tomar atitudes. Uma frase muito conhecida de Albert Einstein, que é, né, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A gente às vezes só olha essa frase, só que a frase é um pouco maior. Ele diz, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, ponto. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Essa é a frase completa. O que quer dizer isso? Deus realmente não está preocupado em escolher quem tem, porque ele tem para dar, né? Ele capacita, ele dá todo o aparato, todas as ferramentas. Porém, você precisa esforçar-se. Você precisa se gastar na leitura bíblica. Você precisa se gastar fazendo um curso bíblico. Você precisa investir dinheiro em um curso teológico, em um curso missionário, né? Em um curso de especialização no tratamento de culturas, né? Você precisa investir. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se gastar na obra, né? Adquirindo conhecimento, adquirindo capacitação. Não vai descer do céu, gente. Não vai descer do céu o entendimento da Bíblia completo na sua cabeça. Você precisa ler, estudar, se dedicar, orar ao Senhor. Não vai vir o poder do céu de mão beijada. Salvação é de graça, unção é conquistada. Você precisa se esforçar, se dedicar ao Senhor, demonstrar a Ele o que você deseja. Deus, eu quero isso. Eu quero esse poder para mim poder executar a sua obra, ok? Então, a gente precisa ter a autoridade espiritual. E essa autoridade, ela não vem de mãos beijadas, ok? E, por fim, o chamado de Deus, ele tem como objetivo final a glória de Deus. No reino de Deus, na obra de Deus, não tem lugar para a soberba. Não tem lugar para a gente ficar negociando em benefício próprio. Sempre é Deus, é tudo a respeito dele, é para ele, por ele são todas as coisas, ok? Então esse aqui é só um extra para você poder talvez aí discutir na sua sala de aula com o seu professor, colocar em pauta, tá? Essas marcas do chamado à vocação, tá? E aí você também avalia, eu sou vocacionado, eu tenho essa chamada, né? Essas características estão em mim, eu estou disposto a pagar esse preço, ok? Que Deus possa te ajudar a entender a sua vocação. E deixa eu falar algo aqui,
toda a igreja, independente, todos nós que aceitamos a Cristo, nós temos um chamado a executar, nós temos um serviço a prestar ao Senhor. Talvez não seja, no seu caso, a viajar para pregar, né? Viajar para fazer missões fora, ou ir para alguma aldeia indígena. Talvez não seja esse o seu caso. Mas talvez a sua missão seja evangelismo, evangelizar a sua rua, o seu bairro, né? Talvez o serviço que você presta ao Senhor, o testemunho de Cristo que você dará, é no seu trabalho, é evangelizando no seu trabalho, é sendo enfermeiro, mas sendo enfermeiro que testemunha Cristo, sendo médico que testemunha Cristo, um advogado que testemunha Cristo, ok? Então todo cristão ele tem um chamado do ID, de pregar. Talvez não seja sair das fronteiras onde ele está, mas dentro dos ambientes que Deus te coloca, trabalho, escola, família, bairro, aonde for, você testemunha Cristo. E isso é executar o chamado de Deus. Além de que o chamado, né, missionário, ele também pode ser feito de diversas formas, orando, contribuindo ou indo. Se você não vai, você ora e contribui. Se você não pode contribuir, você ora e vai. Ok? Deus em Cristo possa te dar essa compreensão. Se você tem alguma dúvida, alguma opinião, deixa embaixo, tá? Nos comentários, para a gente discorrer um pouquinho mais. Ok? Terceiro aí, para a gente encerrar, desafios deste chamado. Os desafios que a missão transcultural traz para o missionário e para a igreja. É lógico, gente, para a igreja, a missão transcultural é um investimento muito grande, ok? A igreja que eu congrego aqui, a Igreja Assembleia de Deus, Missões nos Vales, pastor presidente, pastor Marciano Rogério, a igreja mantém hoje missionários no Timor-Leste, na África, além aqui do Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito pobre, muito difícil, né? Nós temos igrejas aqui espalhadas por diversos lugares, vilarejos muito pequenos às vezes, mas que tem pessoas, né? E que o evangelho precisa estar lá no meio delas. Então, o desafio da igreja hoje é o investimento que tem que ser feito. Não é barato manter um missionário, seja ele aqui ou fora do país muito mais, né? Nós temos aí a questão da diferença da moeda, que é muito mais caro, o dólar é muito mais caro do que o real, então o investimento é muito maior, ok? Nós temos aí o desafio da igreja na área financeira e também na área dos que vão ser enviados. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas se preocupam muito mais com os benefícios que ela vai ter do que prestar um serviço ao Deus para a glória de Deus. Tá? As pessoas querem fazer missões em Nova York, na França, e não que esses lugares não precisem de missionários. Esses lugares precisam de missionários. Mas tem gente que luta contra o chamado que Deus tem com ele, por exemplo, para ir para a África. Deus quer ele na África, porque Deus tem uma forma de trabalhar com ele lá na África que um outro pastor, um outro obreiro, um outro missionário não vai ter. Mas ele se recusa, porque ele olha para a África e diz, é um país pobre, vou passar necessidade, vai ser muito difícil, e não sei o que, e papapá. Então, assim, é um desafio para a igreja, né? Enviar as pessoas certas para este campo missionário. Mas também é um desafio para o missionário em si, para quem tem esse chamado, né? É um desafio muito grande. E aí, eu estava lendo aqui um artigo na internet, e eu achei interessante, eu vou compartilhar aí na descrição do vídeo o link para você ler depois na sua casa, com mais detalhes, tá? Mas ele coloca lá 5 desafios consideráveis para o chamado, o missionário de hoje. E o primeiro que ele coloca lá no seu artigo é o sacrifício, tá? O missionário hoje ele precisa entender que ele tem um sacrifício muito grande, né? A missão global ela requer um elemento inevitável que é o sacrifício, tá? Para o enviador e para os enviados. Quando a gente lê o livro de Atos, no capítulo 13, né, versículos 1 ao 4, quando Paulo e Barnabé eles são enviados, a gente pode imaginar a sensação de sacrifício que os anciãos de Antioquia sentiram enquanto jejuavam, oravam e impunham as mãos sobre Paulo e Barnabé,
né? Antes de os enviar para essa missão. Mas também a gente precisa imaginar também o sacrifício que foi para Paulo e Barnabé. Sair do ambiente que era conhecido deles, sair do conforto deles, sair de onde eles tinham amigos, tinham conhecidos, tinham apoio da igreja local presente ali, né? Tinha igreja local presente, onde eles se apoiavam. Então é um sacrifício. O missionário que vai sair daqui para ir para a África, para ir para a Rússia, para ir para a Ásia, você vai perceber que há um sacrifício ali. Ele vai abandonar, ele vai sair do conforto do seu lar, vai sair do anseio, do seio dos seus amigos, né? Do conforto e do socorro da igreja local, para ir para um lugar completamente desconhecido, um território completamente diferente. Então, o primeiro desafio é os sacrifícios que vão ser feitos, né? E que também precisam ser avaliados. O segundo é o contexto estrangeiro, ok? Como se deixar família, amigos, ambiente familiar não fosse suficientemente desafiantes, os missionários são com frequência enviados a um contexto e a uma cultura completamente estranhos e desconhecidos, ok? E aí nós temos diversos desafios. Por exemplo, ele chega em um lugar diferente, num país diferente, com culturas diferentes, ele está perdido em termos de direção, ok? Ele está mentalmente esgotado, porque ele está tratando de conduzir sua vida em um contexto completamente novo, ok? Ele também está sendo bombardeado com novos sabores, novos sons, novos odores, né? Ele é vulnerável como um estranho e luta para saber em quem confiar, principalmente nos países perseguidos, né? Eles muitas vezes, os perseguidores, eles infiltram pessoas para identificar e localizar os missionários que estão inseridos nesses lugares. E é um desafio saber em quem confiar. Faltam a esse missionário muitas vezes amizades, o que significa lutas sozinhos muitas vezes, ok? Sem contar, gente, com a questão dos idiomas, sem contar com a questão dos costumes. Então, tudo isso são desafios. Eles têm que aprender um idioma novo para poder se enturmar, para que o evangelho que eles preguem seja pregado de maneira inteligível ao povo, né? As pessoas precisam entender o que está sendo pregado, né? E nós temos aí também o choque de visão de mundo, que é o que a lição vai nos trazer aí a respeito da cosmovisão. O que é isso? É o jeito de enxergar o mundo que alguns países têm, que algumas culturas têm, que é diferente da nossa forma de ver as coisas. Ok? Então, o jeito, né? Às vezes, o que é moralmente errado aqui pra gente, não é em outro lugar. Aqui pra gente é monogamia. Em outros lugares permite a poligamia. Isso é um desafio. O missionário lidar com esse tipo de coisa é um desafio, né? Países onde menores podem se casar, né? São forçadas a se casar. Crianças são forçadas a se casar com homens mais velhos. Então isso é um choque de cultura, isso é um desafio, um choque na cosmovisão. E aí você precisa vir com a verdade para essas pessoas e nem sempre elas estarão abertas a essa verdade. Elas foram criadas, ensinadas que aquilo era normal. Elas foram culturalmente ensinadas que aquilo ali é certo, de que aquilo não é errado. Então é um desafio para o missionário, é um desafio para você que deseja ser enviado, sem contar com os desafios ambientais, né? As diversas doenças que o missionário pode adquirir no campo missionário, né? Um exemplo muito claro disso, por exemplo, a esposa de Gunnar Wingre, né? A irmã Frida Wingre, quando eles chegaram aqui no Brasil, por exemplo, ela sofreu com malária.
né? Ela sofreu com malária, com dores terríveis durante 2 meses. A história conta, com dores, febre, doente, porque vieram para um país completamente diferente do que eles estavam acostumados, né? O próprio Guna sofreu muito esgotamento físico decorrente do trabalho exclusivo em campo missionário e adoeceu diversas vezes com malária, pelo menos 2 vezes com malária. Então, você vai para um país diferente, com um clima diferente, com uma geografia completamente diferente, né? Países que são muito mais submetidos a catástrofes climáticas. Então, são desafios que estão aí para o missionário enfrentar, ok? E é necessário que se seja colocado tudo isso na balança. Por quê? Porque não tem como abraçar o seu chamado, abraçar a sua vocação, abraçar o ID do Senhor, seja ele para onde Deus quer te enviar, se você não entender, não colocar na balança todos esses desafios, todas as barreiras a serem enfrentadas, né? A verificar em si as características do seu chamado, né? Evidenciar se esse é realmente o seu chamado, tá? Por quê? Porque não tem como pegar no arado e depois olhar para trás. Não tem como iniciar esta obra e depois desistir. Jesus diz que quem faz isso não é digno dele. Então, nós precisamos, a igreja precisa de missionários transculturais. A igreja precisa de pessoas para ir para as aldeias indígenas, para ir para os países, né, distantes, os países que estão aí sem ouvir o evangelho ainda, pessoas que não ouviram o evangelho ainda, que não pegaram uma Bíblia ainda. Deus precisa de gente para mandar para esses lugares. Mas é necessário que você entenda o seu chamado e veja se esse é o teu chamado. Se não é esse, busque conhecer qual é o chamado de Deus para a sua vida. Execute-o, mas não faça se você não estiver certo daquilo. Porque não tem como colocar a mão no arado e depois olhar para trás. Tá ok? Então, missões transculturais é uma obra necessária, de urgência. Jesus foi quem disse, e este evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. A pregação do evangelho, o alcance do evangelho a todas as pessoas é um dos fatores que fará e que, digamos, é um dos passos para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conta com você para fazer a sua obra. Lembrando, faça a obra dele na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver e aonde Deus quiser te enviar. Sabendo que ele é quem cuida dos seus. Ele se responsabiliza por todos aqueles que ele enviou. E não há ninguém que tenha abandonado casa, mãe, familiares, conforto de um bom emprego, por amor do evangelho, que não receba nessa terra 100 vezes e no porvir a vida eterna. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Se você quiser, tiver alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa a respeito da lição que você queira compartilhar aqui com a gente, envie aqui através dos comentários. É muito importante a sua participação. Compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, chame eles para participar deste canal. Que Deus em Cristo possa te abençoar, abençoar a sua igreja, a sua escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima aula.